Para a palestra desta noite, nós teremos como reflexão o tema Parábola dos Talentos, uma reflexão baseada nos ensinos de Jesus. E quem irá contribuir com o estudo desta noite será o nosso amigo Wellerson Santos, que é natural de Carmo da Mata, tarefeiro do grupo Fraternidade Espírita Irmã Sheila, em Belo Horizonte, espírita de psicografia e também oratória, escreve artigos para a imprensa espírita e também é entrevistador. Tem 25 livros publicados, ao qual ele trouxe hoje para poder expor para nós. E é bem-vindo novamente aqui o Wellerson para explanar para nós e trazer essa mensagem de esclarecimento à luz do Evangelho de Jesus. Portanto, seja bem-vindo novamente aqui ao Centro Espírita de Jesus de Nazaré, ao qual tem muito carinho com a sua pessoa. Queridos amigos, companheiros de ideal espírita, prezados internautas que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em suas doces vibrações de paz. O evangelista Mateus, em suas anotações, vai registrar no capítulo 25, versículos 14 e 30 do seu Evangelho, que certa ocasião Jesus estava envolvido por uma pequenina multidão. Quando, abrindo a sua boca, trouxe à reflexão mais uma de suas parábolas, uma de suas histórias que legaria para a humanidade grandes lições, para podermos mais tarde repensar sobre a nossa existência, a fim de poder iluminar o nosso coração. Jesus contou que um senhor dono de muitas terras, certa ocasião partiu em viagem para outro país e chamou para junto de si 3 dos seus servos, aqueles que lhe tinha mais confiança, e lhes entregou os seus bens. Deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos, e a um terceiro servidor o Senhor entregou 1 talento, e a cada um deles, conforme a sua capacidade de poder administrá-lo. E logo em seguida, eis que o Senhor fez a sua viagem. Aquele que recebeu 5 talentos, logo foi negociar e conseguiu ganhar outros 5. Do mesmo modo, aquele que havia recebido 2 talentos, trabalhou afanosamente para que pudesse multiplicá-los. Porém, o que recebeu 1 talento, cavou o chão e enterrou o talento que havia recebido do seu senhor. Os anos se dobraram. E como seria natural, muito tempo depois, o dono da vinha retornou e chamou à sua presença os seus servos, para que eles pudessem prestar conta dos seus bens. Aquele que havia recebido 5 talentos, ao entrar no gabinete do seu senhor, entregou a ele mais 5. E o Senhor, com um sorriso nos lábios, disse-lhe: entregaste-me 5 talentos, e tu me devolveste mais 5. Estou feliz contigo. Foste fiel no pouco. Entra no gozo do seu Senhor e sê muito feliz. O servo logo saiu dali e adentrou a sala aquele que havia recebido 2 talentos. De igual modo,
colocou sobre a mesa do seu senhor 2 talentos a mais, pois ele havia multiplicado. Tu me confiaste, Senhor, 2 talentos, e aqui estão outros 2 que eu ganhei. Servo bom e fiel, também foste fiel no pouco, agora eu confiar-te-ei muito. Vem para o gozo do seu Senhor e seja feliz. Porém, logo depois, adentrou o terceiro servo. Cabisbaixo, um pouco tristonho, colocou sobre a mesa do seu senhor 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és severo, que tu colhes onde não plantas, e temendo perder o seu talento, eu o enterrei, e aqui está o que te pertence. Servo mau e preguiçoso, disse o Senhor, se tu sabias que eu ceifo onde não plantei, devias pelo menos ter entregue o meu talento para os banqueiros, para que eles pudessem então multiplicá-los, e agora tu me devolver com juros. Retirarei o pouco que tu tens e darei àquele que tem mais, porque a todo que tem, muito se lhe dará, e aquele que pouco tem, o pouco que tem lhe será tirado. Agora te lançarei, servo inútil, às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E Jesus silencia com a parábola por todos nós conhecida, a parábola dos talentos. Talvez no Evangelho essa parábola seja uma das mais conhecidas. A doutrina espírita, que é uma doutrina que nos orienta, nos esclarece, que nos instrui, que alarga a nossa visão acerca da vida, vai nos ensinar que todas as vezes que vamos estudar uma das mensagens do Evangelho trazidas por Jesus, nós precisamos contextualizá-la. Porque se nós pegarmos ao pé da letra o ensinamento, como ele foi trazido, poderemos incorrer em erros. Todas as vezes que nós lemos uma parábola de Jesus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer os personagens, saber todas as figuras de linguagem que Jesus se utilizou, para que assim nós possamos tirar o espírito da letra, compreender a essência do ensinamento, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Acredito que para todos nós seja bem claro que o Senhor da vinha é a representação do nosso Pai, que confia aos seus servos, aos seus trabalhadores, os bens para que possam ser trabalhados. Os servos, naturalmente, somos cada um de nós, que recebemos esses talentos, que são os dons, são as oportunidades que a divindade nos confere para que nós possamos multiplicá-los. Lembrando que estes bens não nos pertencem. Foram-nos conferidos pela divindade para que nós possamos prestar contas mais tarde ao Senhor daquilo que nós recebemos. Mas o mais interessante da parábola é que quando Jesus ele começa a narrar, ele diz
que o Senhor chamou os servos que ele tinha mais confiança e deu a cada um deles talentos, mas talentos diferentes. Para um deu 5, para outro deu 2, e para um terceiro apenas 1 talento, segundo a capacidade de cada um de trabalhá-los. Deus nos dá conforme a nossa possibilidade. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Nenhum de nós recebemos na nossa existência física oportunidades que não tenhamos condições de aproveitar. Porque, do contrário, Deus seria injusto. Seria um Senhor que cobraria do seu servo atitudes que não é capaz de poder colocar em prática. Ora, se recebemos talentos diferentes, em quantidades diferentes, é porque cada um de nós também temos capacidades diferentes. E quando acolhemos dentro do nosso coração estes talentos, nós somos convidados a trabalhá-los, naturalmente multiplicá-los na nossa vida. Talento, na época de Jesus, era uma unidade de peso e também uma unidade monetária. Segundo os estudiosos, 1 talento era por cerca de 6.000 denários, ou seja, correspondia a uma grande soma de dinheiro. 1 denário, para nós termos a ideia, era o pagamento usual para 1 dia de trabalho. Isso significa que 1 talento equivale ao valor de 20 anos de trabalho. Para nós podermos ter uma ideia do que representava a fortuna que era entregue nas mãos daqueles trabalhadores. Era tudo o que o Senhor possuía. Toda a sua riqueza foi distribuída entre os seus servos, para que eles pudessem trabalhar. Naturalmente, que numa visão espiritual, este talento é muito mais do que o recurso financeiro. O recurso financeiro também é um talento que a divindade nos dá. Nos proporciona, ora estando nos processos da riqueza, ora estando nos processos da pobreza. Mas todo o recurso financeiro que chega às nossas mãos é uma oportunidade que a divindade vai nos oferecer. Mas estes talentos estão representados na nossa existência em todas essas outras ocasiões que a vida nos proporciona a vivenciar a proposta que tanto temos aprendido. Os talentos que nós precisamos multiplicar dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho remunerado, também na sociedade em que nós estamos inseridos, ou mesmo na religião que nós frequentamos. Mas muitos de nós, quando recebemos esses talentos, nós jogamos fora, ou enterramos. Não queremos multiplicá-los em nossa vida, nos diversos setores da nossa existência. O espírito irmão X, ou Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Estante da Vida, ele narra um fato ocorrido com ele próprio. Conta irmão X, que se encontrava no mundo espiritual, juntamente com um companheiro e amigo chamado Saturnino. E aqueles 2 benfeitores, eles foram convidados a auxiliarem uma família que se encontrava aqui na Terra, num determinado estado do nosso país, para poder
ajudar. Aquela família passava por experiências no campo obsessivo. A senhora estava com o coração amargurado, porque viúva, tinha uma filha única que estava em subjugação, o processo obsessivo mais avançado. E ela já não sabia mais o que fazer. Destacados para poder auxiliar, irmão X e Saturnino fizeram um levantamento na cidade de onde ela poderia ser auxiliada. E descobriram que próxima à residência dela havia uma casa espírita com a qual eles poderiam contar. Fizeram uma pesquisa da instituição e descobriram que naquela terça-feira, na casa espírita, tinha uma reunião mediúnica, cujo médium chamava-se Alberto Nogueira. Eles resolveram saber quem se tratava daquele médium. E ao consultar os arquivos espirituais, irmão X e Saturnino encontraram que Alberto Nogueira, antes de se reencarnar, ele havia feito uma oração à divindade, que dizia mais ou menos o seguinte: tenho muitos compromissos do passado e peço à divindade a oportunidade da reencarnação. Eu quero solicitar que a minha nova existência seja marcada pela lepra. Eu quero ser envolvido pelas chagas vivas, a fim de que eu possa saber valorizar a saúde. Quero pedir à divindade para que na nova existência eu possa ser marcado pela miséria, porque já tive muito dinheiro e não soube valorizar. Eu quero pedir para que na próxima existência física eu tenha dificuldades nas vivências junto dos meus familiares, já que não soube amar aqueles que estavam ao meu entorno e quero ter problemas nessa área. E Alberto Nogueira ia na sua oração solicitando diversos outros infortúnios. Quando terminou a oração, na sua ficha espiritual estava a resposta. E os benfeitores disseram: o nosso Pai não pede sacrifício, Ele deseja misericórdia. Tu vais nascer na terra, mas não vai ter problemas na área da saúde. Muito antes, pelo contrário, será muito saudável. Não terá problemas financeiros. Será um homem de posses, dono de uma grande empresa. Não terá problemas com seus familiares. Eles te apoiarão e te amarão. O único trabalho que precisarás realizar, em outras palavras, o único talento que vais receber é o da mediunidade. Com 30 anos de idade, a sua mediunidade vai eclodir. E durante 30 anos ininterruptos de trabalho, você deverá reservar 8 horas por semana para atender aos necessitados, espíritos encarnados e desencarnados. Esse será o seu compromisso. Irmão X e Saturnino acabaram de ler a ficha espiritual de Alberto Nogueira e ficaram muito entusiasmados. Vieram à terra, intuíram a senhora que estava passando por dificuldades para procurar a casa espírita. E ela escutou a intuição direta: procure Alberto Nogueira. À noite, por volta das 19 horas, acompanhada da filha, ela estava na porta da instituição, que ainda se encontrava fechada. O presidente abriu um pouco mais tarde. Quando ele chegou, recebeu aquela senhora com muito carinho. Ela lhe contou as suas dificuldades. E então, depois de escutá-la, o presidente disse: lamento muito. Realmente, Alberto Nogueira, durante algum tempo frequentou a nossa instituição.
mas já há alguns meses ele não vem mais. Tivemos que fechar a nossa reunião mediúnica, porque a nossa casa é bem pequena, como a senhora vê, e não temos outros médiuns para realizar o trabalho ostensivo na mediunidade. A senhora é convidada para ficar conosco na reunião pública, tomar passes, também a sua filha, mas o trabalho mais direcionado para auxiliá-la, lamentavelmente, não temos como fazer. A senhora começou a chorar. Irmão X e Saturnino, espíritos que acompanhavam, começaram a intuir o presidente do centro para fazer algo incomum nas nossas instituições espíritas, que era dar o endereço de Alberto Nogueira para que aquela senhora pudesse ir à sua residência. Ele deu o endereço, anotando num pedaço de papel. Alberto Nogueira morava do outro lado da cidade. A senhora, com dificuldade, acompanhada pela filha, decidiu ir no mesmo dia. Pegou o ônibus, atravessou a cidade. Irmão X, ele conta com uma riqueza de detalhes, que às 20h20 estava a senhora apertando a campainha da mansão onde morava Alberto Nogueira. Quando Alberto Nogueira escutou a campainha tocar, ele estava deitado na rede do terraço da sua mansão, lendo o jornal de pijama listrado. Como estava sozinho em casa, ele levantou-se e foi atender o portão. Abriu a portinhola, a senhora do lado de fora perguntou se ele era Alberto Nogueira. E com certo descaso, ele abriu o portão. Ela já foi direto ao assunto. Chorando, segurando-lhe nas mãos, ela pedia auxílio, contando para ele a sua experiência dolorosa. Ele escutou, mas desejoso que ela terminasse logo de contar os seus problemas. Quando ela terminou, ele disse: eu lamento muito, porque realmente durante 2 longos anos, eu trabalhei na instituição que a senhora se refere. Mas a senhora vê, eu sou um pai de família, tenho uma empresa para poder cuidar e me afastei das atividades mediúnicas. Não tenho como te ajudar. A senhora faltou ajoelhar nos pés dele. Ela disse: mas o Senhor é minha última esperança. E agora, um pouco irritado, ele lhe disse: minha senhora, já te disse que não há como te ajudar. A senhora conhece alguém que trabalha de graça? Ela ficou assustada e disse: não, senhor, pois eu conheço. O burro. Somente o burro trabalha de graça. E como eu não sou burro, eu não trabalho de graça para ninguém. Fechou o portão na face daquela senhora e voltou a deitar na rede para ler o seu jornal. Irmão X, ele termina a história dizendo que o homem que havia pedido lepra, que havia pedido miséria, problemas afetivos com a sua família, cujo único compromisso que ele tinha era na mediunidade, estava enquadrado em pijama listrado, trazendo sérias dificuldades para a sua existência. É na linguagem figurada da parábola dos talentos, aquele que recebe um talento, uma única oportunidade, e enterra, deixa para depois. Não quer ter o compromisso, muito embora tenha solicitado por ele, trazendo para a sua existência graves dificuldades que virão no porvir. E assim, nós vamos ter várias outras experiências, porque aqui falamos da mediunidade. Mas quantos de nós enterramos os nossos talentos com a nossa família, o nosso filho, o nosso cônjuge? Também enterramos o nosso talento no nosso trabalho, com o chefe atrabiliário, com os companheiros de trabalho que às vezes não são responsáveis diante das suas atividades.
no nosso seio religioso, quando deixamos para depois o que poderíamos realizar hoje. Todas essas são maneiras que na nossa vida nós vamos enterrando a oportunidade que o Senhor nos concedeu, ao invés de multiplicarmos em nós essas potencialidades, esses dons. Muitos estudiosos da parábola dos talentos vão nos dizer que o retorno do Pai ou do Senhor para cobrar os bens que distribuiu para os seus servos seria a representação simbólica do retorno de Jesus à terra, para poder nos cobrar aquilo que nós deveríamos apresentar. Mas, em verdade, nós diríamos que o retorno deste Pai é a simbologia da nossa morte física. Quando nós nos deparamos com um tribunal, mas não é um tribunal onde há um juiz assentado no trono para avaliar o que nós fizemos ou o que deixamos de fazer. É o tribunal da nossa própria consciência. Aquilo que nós podíamos ter feito e não realizamos. Porque a nossa própria consciência, ela nos cobra exatamente aquilo que nós poderíamos ter realizado. Aliás, quando Allan Kardec pergunta às entidades venerandas onde está escrita a lei de Deus, eles respondem que a lei de Deus está esculpida na nossa consciência. O que temos feito dos nossos talentos? Que talentos são esses que a divindade nos concede? Quando nós analisamos a parábola dos talentos, nós percebemos que cada um dos servos recebe talentos diferentes. Um deles 5, o outro 2 e o outro 1 talento. Segundo os teólogos e estudiosos, estes 5 talentos entregues a um dos servos é a representação dos 5 sentidos humanos. Os 5 sentidos que a divindade nos concede para nós podermos movimentar dentro da nossa sociedade. A nossa audição, a nossa visão, o paladar, o tato, o olfato, que são muito significativos na nossa caminhada. São talentos que muitas vezes nós enterramos, não sabemos utilizar, não multiplicamos em bênçãos para as nossas vidas. Porque quantos de nós utilizamos mal dos nossos olhos, utilizamos mal dos nossos ouvidos, das nossas mãos, da nossa língua, verbalizando aquilo que é indevido. E tudo isso são situações que demonstram o quanto nós não sabemos aproveitar os 5 talentos que a divindade nos ofertou. Os 2 talentos, recebidos pelo segundo servo, é a representação das 2 asas da evolução da criatura humana. O Espírito André Luiz nos diz que a nossa evolução ela se faz em razão e sentimento. A razão ela é desenvolvida pelo conhecimento, pelo intelecto. O sentimento, pelas nossas qualidades e virtudes. É preciso que nós encontremos o equilíbrio, porque muitas vezes nós desenvolvemos mais uma asa do que a outra. Às vezes somos muito intelectualizados e não temos sentimentos. Outras vezes temos muito sentimento, mas não temos razão. E ficamos capengas. Não conseguimos alçar voos. Para alçar voo, é preciso que as 2 asas estejam do mesmo tamanho. E é justamente por isso que a divindade nos concede essas 2 possibilidades, para que nós possamos também multiplicar. E 1 talento
apenas um talento recebido pelo servo nada mais é do que a própria existência física. Há talento melhor conferido pela divindade do que a nossa vida, a reencarnação bendita, onde nós somos colocados no mundo, tendo a oportunidade de nos renovar, de burilar o nosso ser, nos educando e nos reeducando, já que num passado distante, ou mesmo no presente, temos nos equivocado, temos adentrado caminhos infelizes, e o Pai misericordioso, justo e bom, vai nos dando sempre uma nova chance de nós nos levantarmos e de prosseguirmos. Mas quando nós recebemos apenas um talento e ficamos olhando aqueles que estão à nossa volta, que têm mais talentos, nós às vezes reclamamos, temos inveja. Mas se nós não conseguimos desenvolver nenhum talento, como é que podemos desenvolver 5? Como ser fiel no muito, se ainda não somos fiel no pouco? E quando Jesus narra que aquele Senhor retornou e chamou à sua presença os seus servos, o que recebeu 5 e o que recebeu 2 multiplicaram. Mas o que recebeu 1, ele entra cabisbaixo, porque ele já sabia que estava errado. Quando nós fazemos algo de errado, a nossa consciência, ela aponta. Nós sabemos exatamente o que devemos fazer. Mas ele tem uma ideia muito deturpada do seu Senhor. Não sei se os senhores puderam perceber isso. Quando o servo chega, coloca o talento sobre a mesa e diz assim: eu sei que tu és muito severo, que plantas, aliás, colhe onde não plantas. Ora, qual é a pessoa que é capaz de colher sem plantar? É a ideia antropomórfica de Deus que nós temos. O Deus de milagres, o Deus fantasioso, o Deus que é capaz de realizar maravilhas. Ora, se Deus, Ele nos traz uma lei, que é a lei de causa e efeito, de ação e de reação, como é que Ele mesmo vai burlar as suas leis? Não seria perfeito. Ele próprio e todos aqueles que trabalham em seu nome teriam que vivenciar a proposta apresentada para a humanidade. Então, este servo que enterra o seu talento, ele acha que o seu Senhor é esse Deus de maravilhas, que é capaz de realizar muito sem o outro fazer nada. É muito parecido conosco. Quando nós queremos que Deus multiplique para nós as possibilidades, mas não queremos fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho é justamente potencializar aquilo que nós recebemos nas nossas mãos, justamente para nós progredirmos, para nós evoluirmos. É preciso nós encararmos que nós somos estes trabalhadores, esses servos da vinha do Senhor, onde a divindade conta conosco, porque nos deu a cada um segundo a nossa capacidade, para que nós possamos então fazer aquilo que está ao nosso alcance. Mas se na história de Alberto Nogueira, narrada pelo Espírito Irmão X, nós temos a simbologia do homem que enterrou o seu talento, que não soube multiplicá-lo, nós queríamos contar uma história real que nos fala de multiplicação de talentos, de alguém que soube na sua existência fazer com que os dons divinos pudessem ser bem utilizados. Essa história, ela foi contada pelo orador e médium baiano Divaldo Franco. Ele conta que nos idos tempos, ele esteve na cidade de São Paulo pela primeira vez. Ficou hospedado
em uma casa luxuosa, num dos bairros nobres da cidade. A sua anfitriã o recebeu com muito carinho. Essa senhora tinha no bairro Morumbi uma casa espírita dentro da sua casa, para poder receber a sociedade paulista. As pessoas mais ricas da cidade frequentavam a sua instituição e as reuniões eram realizadas durante o dia, no período da tarde, para que as senhoras pudessem participar. As reuniões mediúnicas também aconteciam no período da tarde. E como ele estava hospedado na casa da sua anfitriã, ela o convidou, numa daquelas tardes, para participar de uma das reuniões mediúnicas, o que é muito comum termos convidados. Pessoas da área mediúnica que estão na nossa casa podem ser perfeitamente convidados para participarem conosco. E Divaldo aceitou o convite. E ele conta que quando foram para a instituição, no mesmo lote onde ficava a mansão dela, eles entraram para a sala onde seria realizada a reunião mediúnica e as senhoras, médiuns e vibracionais, começaram a chegar. Cada uma delas mais bem vestida do que a outra, com roupas de grife. Algumas estavam muito maquiadas, estavam chamando a atenção da forma com que se apresentavam. Outras com perfume que exalavam e podiam ser sentidos pelas suas narinas. Mas faltando aproximadamente 10 minutos para a reunião começar, a última senhora chegou e lhe chamou muita atenção, porque ela parecia, as palavras de Divaldo, uma joalheria ambulante. Ela estava coberta de joias. No pescoço, o colar reluzia, as suas pulseiras, os brincos. Ela estava muito bem vestida, maquiada, o cabelo arrumado. E quando ela se assentou ao lado dele, ele não podia acreditar no que estava vendo. Mas o pior ainda estava por vir. Quando ela colocou as mãos sobre a mesa, e ele olhou nos dedos dela, e havia um anel com uma pedra tão enorme, que ele nunca tinha visto na sua vida uma pedra como aquela, que logo ficou pensando, será um diamante? Será um rubi? Que pedra será esta? Deus do céu, mas será que essa senhora não pode imaginar que ela está numa casa espírita? Como vem vestida dessa forma para uma reunião mediúnica? E a sua mente começou a envolver nos questionamentos. De repente ele olhou para a joia de novo que reluzia. Ele estava encantado com a joia no dedo da senhora e pensou, deve ser falsificada. Ela quer exibir que tem muito e não tem nada. Deve ser uma joia de vidro. Não é possível que alguém use uma pedra como essa no dedo. Meus amigos, a reunião mediúnica começou, o estudo do Evangelho, a prece inicial, e ele nem se deu conta, por causa dos pensamentos. Ao invés de estar vibrando para a reunião, estava pensando do modo que a senhora estava vestida. Daí a pouco, ele assustou-se, porque a presidente da instituição pediu a ele para fazer a prece de preparação para a reunião mediúnica. Ele voltou a si, fez a oração muito sentida, pedindo o apoio dos benfeitores espirituais, e a reunião mediúnica começou. Ele deu várias comunicações, como os outros médiuns. Joana de Ângeles psicografou uma mensagem por intermédio dele. E quando estava acabando a reunião mediúnica, ele voltou à consciência objetiva e, embora a luz estivesse apagada e fosse dia, aquela luz tênue acesa, ele logo olhou para o anel na mão da senhora do lado dele. E os mesmos pensamentos voltaram à sua consciência. E ele dizia, mas essa senhora é orgulhosa.
Como vem para uma casa espírita vestida dessa forma? Foi quando Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, apresentou-se para Divaldo. E ela fez uma pergunta muito peculiar. Que fazes, meu filho? Ele disse, nada, estou apenas meditando. E ela então disse, quanta inveja, não é, meu filho? Ele disse, inveja? A senhora acha que eu estou com inveja dessa senhora que vem ostentando as suas joias para a reunião mediúnica? Acho não, tenho certeza. Como você nunca poderá ter um anel de diamantes, você quer denegrir o anel que ela tem. E ele mentalmente, mas isso não é a vaidade? Ela disse, não, meu filho. Se ela tem condições financeiras de ter um anel de diamantes, qual o problema? Por que ela não pode utilizar o recurso financeiro dela para adquirir, com o seu próprio suor do trabalho, o que deseja? Você, por acaso, sabe a história desse anel? Ele disse, é claro que não. Pois eu vou te contar. No interior das Minas Gerais, havia uma cidadezinha muito pequena, onde moravam garimpeiros. Eles recebiam pequenos salários, porque quem ganha é o coronel, que sempre enriquece com o trabalho quase escravo dos seus trabalhadores. Um dia, porém, os garimpeiros encontraram uma pedra preciosa. Era um diamante. Era uma pedra tão grande que eles ficaram encantados. E ao invés de entregarem ao coronel, esconderam a pedra e venderam para um atravessador. O atravessador reconheceu que a pedra era muito valiosa e pagou muito dinheiro para eles, mudando a situação socioeconômica dos garimpeiros. O que comprou a joia trouxe-a para a cidade grande, para a capital de São Paulo. Procurou um joalheiro e lhe ofereceu o diamante. Quando o joalheiro viu, ele notou que se tratava de uma pedra muito preciosa e pagou uma alta soma para o atravessador. De posse do diamante, o joalheiro ficou pensando, mas esse diamante é tão bonito que eu não posso expô-lo nessa lojinha que eu tenho. Eu preciso aumentar essa loja. Tenho que contratar mais trabalhadores. Tenho que contratar um designer para que ele possa desenhar uma joia que vai valer o preço desse diamante. Contratou o designer. Ele fez o desenho de um belo anel, mas precisava também de um ourives para fazer o engaste do anel. Contratou ourives, mas ele precisava também de uma costureira para fazer um estojo bem bonito para colocar o anel dentro dele, e contratou uma costureira. Contratou vendedores e um gerente. E quando a joia ficou pronta, ele percebeu que se tratava de algo muito valioso. E disse, se eu colocar este anel exposto na vitrine da minha loja, eu vou ser assaltado. Eu preciso contratar um vidraceiro para que as estantes, as prateleiras, possam ser à prova de bala, para que ninguém me roube. E contratou um vidraceiro para fazer o trabalho. No dia da inauguração, a loja estava cheia. Quando essa senhora, que está sentada ao seu lado, foi convidada. E quando ela entrou na loja e olhou para o anel, foi amor à primeira vista. Ela nem perguntou o preço. Pediu para embrulhar, porque ela levaria. Se ela fosse uma senhora muito orgulhosa e apegada às coisas materiais, ela não estaria usando esse anel. O anel estaria guardado dentro da casa dela, com medo de ser assaltada. Mas como ela é desprendida das coisas materiais, ela usa. Porque se ela for assaltada, para ela não vai fazer falta. Então, meu filho, você percebeu
quanto dinheiro foi movimentado e quantas pessoas foram empregadas por causa deste anel? Se não tivesse quem comprasse o anel, não teriam todas essas pessoas emprego para poder trabalhar. Divaldo silenciou. Joana de Ângeles tinha razão. A reunião terminou. A senhora se foi junto com as suas amigas e a anfitriã voltou para a mansão com Divaldo. Quando eles estavam no café da tarde, eis que ela olhou para Divaldo e disse: Divaldo, você observou aquela senhora que chegou por último na reunião? Aquela que parecia uma joalheria ambulante? Ele disse: não percebi, não notei. Ela disse: mas como não? Ela estava reluzindo nas joias que usava. Não percebi, estava envolvido nas questões espirituais. Pois eu vou te dizer, irmão Divaldo, ela é uma das mulheres mais ricas de São Paulo. Ela é casada com um muçulmano. E quando eles se casaram, e ele soube que ela era espírita, ele disse para ela: eu deixo você ir nessas coisas se for durante o dia, porque à noite você é minha. Eu quero exibi-la na nossa sociedade. Eles são convidados diariamente a festas sociais. Ela vem arrumada para a nossa reunião mediúnica, porque daqui o marido a leva para os eventos sociais. É a condição dele para deixar que ela frequente a nossa instituição. Essa senhora é uma das mulheres que realmente se tornou uma dama da caridade no nosso estado. Ela é mantenedora de diversas instituições. Está ajudando a construir um leprosário, também uma casa para tuberculosos, e tem auxiliado milhares de pessoas com os recursos financeiros que tem. Divaldo abaixou os olhos e teve vergonha dos seus pensamentos. Mais tarde, tornou-se amigo dessa senhora, aquela que parecia joalheria ambulante. E um dia ele foi convidado para ir à sua residência. Divaldo contou que nunca foi uma casa, até aqueles dias, tão suntuosa quanto a da senhora. Ele subiu as escadarias de mármore da mansão e logo na entrada diz ele que haviam 2 panelas colocadas à porta, que ele achou horrorosas e ficou olhando assustado para a decoração. Como podia uma casa tão bonita quanto aquela ter 2 panelas na entrada? E ela, observando que ele estava olhando bastante, ela disse: você gostou dos vasos da dinastia Ming? Dinastia o quê? Da dinastia Ming. O meu marido foi a Londres e arrematou estes 2 vasos no leilão. Eles custam, e disse os milhões de dólares que custava os 2 vasos que ele chamou de panelas. Divaldo disse que afastou-se e disse: deixa eu me afastar daqui, porque um obsessor me joga em cima desse vaso e eu quebro, não pago nem na próxima reencarnação. Entraram na mansão com objetos de arte espalhados pela casa, e quando eles se assentaram, ela contou para ele uma história que tocou profundamente o seu coração. Eu sou mantenedora, Divaldo, de um orfanato no interior daqui de São Paulo. 90 crianças eram cuidadas por um casal de idosos. Eu e meu marido custeávamos todas as despesas da instituição. Um dia, porém, os 2 idosos estavam à cidade fazendo alguns serviços do orfanato, quando, ao retornarem para casa por causa de uma grande tempestade, tiveram um acidente de carro e o carro explodiu e os 2 morreram carbonizados. Quando nós recebemos a notícia, o orfanato
deveria ser fechado, porque quem cuidaria daquelas crianças? Então eu olhei para o meu marido e disse: nós vamos adotá-las. 90 crianças serão os nossos filhos. Você está ficando louca? Não, eu quero fazer o bem. Nós vamos agradecer tanto que temos recebido do mais alto e vamos multiplicar em bênçãos em favor daqueles que nada têm. Eu vou me comprometer a ir todos os dias à instituição. E todos os dias, irmão Divaldo, eu pego o carro com o meu motorista, enfrento o trânsito caótico de São Paulo. Vou conviver com os meus filhos. Geralmente fico ou a parte da manhã, ou toda a parte da tarde, quando não tenho compromissos na casa espírita. E à noite eu retorno para ser do meu marido. E Divaldo aprendeu a grande lição da sua vida, de não julgar a quem quer que seja. Porque na nossa existência, os talentos que Deus nos confiou é para serem multiplicados. Multiplicados em bênçãos, utilizados para o nosso próprio proveito, mas também reconhecer que existem muitos daqueles que estão ao nosso derredor, necessitados deles também. Que na noite de hoje nós possamos meditar sobre a mensagem do Evangelho, fazendo com que realmente os talentos por Deus a nós confiados sejam multiplicados na nossa vida para nos iluminar a todos aqueles que estão ao nosso entorno. Que Jesus possa nos abençoar e possa nos envolver em suas vibrações de paz, hoje e sempre. Muito obrigado.